A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Boa tarde, primeiro dia, hoje quarta-feira do nosso devocional do livro de Ruth. E eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia aí e abrirmos. O livro de Ruth está logo após o livro de Juízes. Então vem o Pentateuco, né, que são os 5 livros que Moisés escreveu. Vem o livro de Josué, Juízes e aí Ruth. Então pega aí a sua Bíblia e vamos dar início a esse devocional em nome de Jesus. Serão 4 dias aí onde nós estaremos aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Então, Ruth capítulo 1 te convida a você ler comigo e depois nós vamos ver o que nós vamos extrair dessa história aí para nós nos dias de hoje. O livro de Ruth, a história de Ruth, Ruth já viveu ela. Então, para quem é essa história hoje? Para mim e para você. Então, vamos ver o que nós podemos extrair para nós, para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Assim como nós crescemos, né? Tem a fase de criança, tem a fase de bebê, de criança, tem a fase de jovem, de adulto. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós temos que crescer espiritualmente, né? Então, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler em nome de Jesus. Faça um propósito nesses 4 dias de mergulhar nesse livro e pegar gosto pela palavra do Senhor. Amém? Capítulo 1 do livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando a elas, levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Noemi faz uma pergunta a elas: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesses filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-te-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Né? Ou seja, deter-te-vos-eis, esperar, vocês vão ficar esperando, paradas, até que eles se tornem maridos, né? Até que os filhos delas se tornassem grandes, se tornassem marido delas? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apega a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me iste, ou não me insista, né? Para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que,
Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, ou em outra tradução vai falar assim, no princípio da colheita das cevadas, né? Nós temos aqui uma história de uma mulher que ela parte com seu marido por conta que havia fome na terra de Judá, na época dos juízes. Se nós lermos Juízes, o Senhor levanta de tempo em tempo um juiz para poder libertar o seu povo, porque é assim que Josué morre, Deus levanta juízes, né, para poder dar direção não somente espiritual, mas também direção em relação à terra a qual eles estavam vivendo. E Israel, como era um povo obstinado, um povo desobediente, em tempos eles pecavam contra o Todo-Poderoso. Então, nós vemos aqui que Noemi, uma mulher, ela sai com seu marido, sai com seus 2 filhos a uma terra, vai peregrinar numa terra que Deus não era o Deus deles, né? O Deus de Noemi não era o Deus de Moabe, visto que Moabe também era um parente próximo de Israel, porque Moabe é da descendência de Ló, do incesto com as suas filhas. Então, o que nós podemos aprender com esse primeiro capítulo? Ele sai sem a direção do Senhor, né? A fim de que lá eles estavam passando fome, então eles vão peregrinar em outro campo, né? E chegando lá, acontece o que aconteceu com Noemi. Noemi significa agradável, né? Noemi, como ela relata, ela chegou cheia na terra e partiu vazia. Ela chegou com seu marido e com seus 2 filhos e voltou vazia. Não somente vazia, né? Não vamos falar que totalmente vazia, porque nós vemos aqui a fidelidade de Ruth para com Noemi. Quando seus 2 filhos morrem, ela insiste para que as suas noras voltem para suas casas, né? Vão dar início às suas vidas. Só que, ao contrário de órfão, Noemi se apega à sogra. Eu nunca vi uma relação tão bonita entre nora e sogra. Na verdade, isso aqui a gente pode até trazer para uma amizade, né? Onde Deus coloca amigos dele para serem amigos nossos, né? E aqui eu vejo a fidelidade de Ruth para com a sua sogra. E nós vamos ver no decorrer dessa história como elas eram generosas uma com a outra, a fidelidade uma para com a outra, né? Então, Ruth, ela deixa a sua parentela, ela deixa o seu Deus, ela deixa a sua cidade a fim de ir acompanhar a sua sogra. E ali, visto que Ruth não tinha nada a ver mais com a sua sogra. Então, quando elas chegam ali, novamente na terra de Judá, o povo se compadece de Noemi, né? E faz uma pergunta: não é esta Noemi? E Noemi fala: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara. Mara significa amargura, porque ela foi cheia e voltou sem nada. Mas Deus, eu vejo a fidelidade de Deus aqui na vida de Noemi. Apesar dela falar que a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre ela, eu vejo a fidelidade, o cuidado de Deus na vida de Noemi, através de Ruth, né? Que apesar dela ter ido cheia, ela volta com uma nora que tem fidelidade nela, que larga tudo, a família, larga a nação, larga o seu Deus em favor da vida dela. Será que nós somos fiéis assim aos amigos que o Senhor nos deu?
né? Nós podemos aprender nesse primeiro capítulo, visto que nós podemos aprender várias outras coisas, mas nós podemos aprender nesse primeiro capítulo a fidelidade de Ruth para com Noemi. Que nós possamos ser como Ruth nesse primeiro capítulo, ser fiel aos amigos de Deus que o Senhor coloca na nossa vida. E nós vamos ver ao decorrer dessa história. É muito grande, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu queria falar mais aqui. Mas amanhã, em nome de Jesus, nós vamos tentar resumir para nós vermos aqui como que a fidelidade de Ruth se estende e a gratidão para com Noemi para com Ruth também, em relação a ela ter deixado sua família, sua terra, para poder acompanhar Noemi de volta. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Então, peça ao Senhor, se você não tem amigos de Deus, peça ao Senhor para colocar amigos dele na sua vida, para que você possa desfrutar da fidelidade de Deus sobre você. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até amanhã com mais devocional.